Bom dia! Estamos aqui no nosso cafezinho de quinta-feira. E ontem eu abri uma caixinha de perguntas sobre um aparelho que gerou muita dúvida, né? Bom, e hoje então nós vamos falar sobre alguns pontos que você precisa saber sobre o aparelho de Schwartz. Por que você precisa conhecer esse aparelho? Porque ele é uma modalidade de tratamento para pacientes que precisam fazer expansão do arco inferior e não apresentam colaboração. Exato. Bom, eu gosto muito de trabalhar com a PLA, isso não é novidade, né? Quem me conhece sabe que eu adoro trabalhar com a PLA. E qual que é a vantagem da PLA? Uma das principais vantagens, no meu ponto de vista, é que ela é um aparelho que ela é removível, mas se o meu paciente não colabora, eu posso fixar. E quando eu fixo, o meu tempo de tratamento é muito melhor. Então, a expansão do arco inferior, ela é uma expansão dental-alveolar, e quando a gente fixa o aparelho, a nossa resposta é muito rápida, muito rápida. Então, assim, a gente ter uma ferramenta que nos permite ser fixo, ou seja, ter uma resposta rápida para o arco inferior, ela é muito boa. A gente precisa conhecer sobre essa ferramenta. Então, é por isso que a gente vai discutir sobre esse aparelho aqui hoje no nosso cafezinho, porque ele é um aparelho que vale a pena você saber mais sobre ele. Por que a gente precisa saber mais sobre ele? Bom, primeiro ponto. Precisamos lembrar que a expansão do arco inferior sempre será lenta, tá? A expansão do arco inferior sempre será dentária. Por quê? Porque a nossa sutura, né, na mandíbula, ela fusiona de muito precoce, nos primeiros anos de vida. Então, a criança não tem a possibilidade de abertura, de separação das metades mandibulares, igual a gente tem na maxila. Por que a gente consegue fazer isso na maxila? Porque a sutura palatina mediana vai fusionar lá na frente, perto do pico de crescimento do nosso paciente. E assim, existe até a dúvida, né? Será que ela fusiona mesmo, né? O Dr. Nigan falou exatamente sobre isso no congresso, né? Será que essa sutura fusiona mesmo? Porque a gente tá expandindo pacientes cada vez mais tarde, né? Com o MARP. Então, será que essa sutura realmente fusiona de uma forma absoluta e se torna um osso único? Ou será que ela simplesmente tem um grande imbricamento e depois a gente consegue expandir? Então, essa é uma pergunta que a gente ainda vai se responder ao longo do tempo, né? A gente vai ouvir isso em termos ortodônticos. Mas essa é uma dúvida que a gente só tem no arco superior. No arco inferior, a gente não tem essa dúvida, tá? No arco inferior, para você expandir, é só com distrator osteogênico, que a gente não vai usar. A gente não trata pacientes com síndromes, então a gente não vai instalar um distrator para fazer uma expansão, assim, realmente das metades mandibulares, sabe? Então, nós não temos essa dúvida. Então, a gente tem que ter essas duas verdades na nossa cabeça. A primeira verdade é que a expansão sempre vai ser lenta. E a segunda verdade é que a expansão sempre vai acontecer de forma dentoalveolar, nunca esquelética. Baseado nisso, a gente tem algumas alternativas de tratamento, né? Nós podemos tratar principalmente os mais conhecidos, a famosa placa Schwartz, né? A PLA, o expansor de Williams. Existem pessoas que gostam de tratar com um arco lingual, né, ou um biélice, alguma coisa assim, que são aparelhos que normalmente você cimenta, espera um tempo, na outra consulta o paciente vem, você descimenta, ativa mais, cimenta novamente, tá certo? Eu, Priscila, não curto muito esse tipo de aparelho, porque eu acho que meu tempo clínico fica infinitamente menor, sem contar que entre nós, não é tão legal tirar banda de aparelho de criança, né? Tem criança que reclama muito, sem ter um jogo de cintura. Então, eu prefiro aparelhos que eu não preciso me preocupar com isso, ok? A questão de colaboração, se você usar uma placa tipo um Schwartz, Pri, amo trabalhar com Schwartz, ótimo, sem problema nenhum. Mas se você for usar esse aparelho e seu paciente não colaborar, você tá no sal? Porque o que vai fazer? Que o paciente não usar, não vai ter resposta nenhuma, então você não vai conseguir dissolver aquele apinhamento. E aí você precisa conhecer uma carta na manga que vai te ajudar a fazer esse tipo de problema, de tratar esse apinhamento. Então, você vai pensar na indicação desses aparelhos, especialmente nesses casos que você está diante de falta de espaço, né, de apinhamento. Às vezes até mesmo aquele caso assim que você tem um caso Brode e o problema é que o arco inferior está muito atrésico. Ou naqueles casos que você tem uma grande atresia de arco inferior e você precisa tratar e você precisa pensar como você vai fazer esse tratamento. Então, a gente tem essas alternativas, certo? Primeiro ponto, esse aparelho ele tem bandas, tá? E assim, normalmente essas nossas bandas, elas serão, ou apoiadas em primeiro molar permanente
ou apoiadas em segundo molar descido, se você tiver o segundo molar descido em posição. Repara essa arcada dessa paciente, tá? Que é a paciente original aqui nossa. Ela tem uma atresia bem significativa, tá? É bem dentoalveolar, ela aceita protrusão, mas percebe? É um arco bem clássico desse tipo de problema, ó. Então, percebe, meus premolares bem lingualizados, ó, uma falta de espaço pro meu canino. Na verdade, ela aceita uma protrusão dos incisivos também, né? Então, você vê que olha como é um aparelho que vai dissolver uma quantidade significativa de apinhamento. E o fato dele ser fixo vai fazer com que o nosso tempo de tratamento seja muito interessante. Então, veja, ó. Aqui o aparelho. Tô até vendo se eu tenho alguma coisa de fundo melhor. Ó, aqui tá o aparelho, ó. Então, ele vai ter as bandas. E ele tem esse parafusinho central, ó. Esse parafuso central, esse aqui, especificamente esse aqui, ele é da Dentaurum. Mas existem também, tem o da Leone, né? Quem fez esse aparelho pra mim foi o Wagner, do Inovag. Ele até comentou pra mim que tem a Leone também tem um parafusinho desse. E não se assuste se um dia você pedir esse aparelho pro seu laboratório. E ele pegar um torno de disjuntor normal e cortar no meio, tá? Eles também fazem isso nesse tipo de expansor. Então, pega um torno e corta no meio e faz a expansão e faz o apoio do expansor de Williams da mesma forma, tá? Então, existe isso também, ó, essa questão do torno, que é uma outra alternativa que às vezes o seu laboratório vai acabar te entregando e tá tudo bem. Percebe que nessa minha região anterior aqui, ó, eu coloquei umas molas, tá vendo, ó? Essas molas, elas são opcionais. Você pode ou não pedir para o seu laboratório colocá-la. E se o seu laboratório colocar, o que ela tem de vantagem? Você conseguir vestibularizar os incisivos, tá? Pensa só, quando a gente está trabalhando com esses aparelhos, normalmente o torno, né? Especialmente no Schwartz, no Williams, ele vai ficar na região anterior. Então, você vai ter essa região aberta de uma forma privilegiada. Na PLA, a força, ela fica mais posterior, porque ela vai ficar no molar, ok? Só que a gente tem um favorecimento da força da língua na PLA, porque o escudo afasta o lábio, a língua favorece ali, então a PLA tende a alinhar. Nesses outros aparelhos, que a gente tem o torno na região anterior, como o Schwartz, o Williams, a língua também vai tender a fazer isso, mas você concorda que ela vai estar com mais dificuldade, porque esse torno atrapalha a língua, ele vai manter a língua mais posterior. Então, essas molinhas, elas te ajudam muito no alinhamento, porque o parafuso aumenta a distância entre os caninos e aquela molinha te ajuda aquela leve vestibularização que você precisa. Então, se você tiver um desalinhamento semelhante a esse, aonde você tem dentes que você precisa jogar para vestibular, essa molinha, ela pode ser uma boa alternativa. Então, lembra de pedir ela pro seu protético, tá? E aí, normalmente, ela vai ser feita com um fiozinho mais fino, tipo um fio 0,6, um fio 0,7. Porque se ela for feita com um fio muito espesso, você vai ter dificuldade de ativar. Porque você não vai ativar ela só no primeiro dia, você vai ativar ela ao longo das consultas subsequentes. Então, é importante que você consiga fazer essa ativação ao longo das consultas subsequentes. E aí, para ativar é muito simples, né? Ela é redonda, olha. Ela é redondinha aqui na região que encaixa, ó. Então, você encaixa seu 139 e faz a ativação. É fácil de ativar, tá? Mas você precisa ter com um fio que te permita maleabilidade. Então, nada de deixar fazer essa molinha com um fio espesso demais, porque senão você não vai conseguir fazer o movimento que você deseja. Então, essa mola, ela é uma super carta na manga que a gente precisa conhecer quando a gente vai trabalhar com aparelho como esse, tá? E a ativação desse torno? Bom, a ativação desse torno, ela é simples, ela vai acontecer com a nossa própria chavinha, que a gente utiliza para expandir o nosso aparelho normal. O nosso aparelho estilo o Hyrax. E ele vai vir, né, de posterior para anterior, ó. Pera lá, deixa eu abrir para você ver certinho. Esse protocolo de ativação. Na verdade, eu quero abrir ela um tanto para você conseguir ver o torno bem ativo. Tá travado meu torno aqui. Bom, enquanto eu vou tentando destravar esse torno aqui, vamos terminando de conversar. Outra questão que você precisa lembrar é que esse aparelho, ele sempre vai funcionar da seguinte forma. Como é que ele vai abrir? Ele vai abrir da mesma forma, peraí que eu vou pôr na boca aqui pra vocês enxergarem melhor, porque fora da boca fica mais difícil de ver. Ele vai expandir da mesma forma que o seu expansor convencional, ó. Então, você vai colocar o torno na região anterior. Agora vamos tentar. Agora é a hora
da região anterior para posterior, ó. Tá certo? Então, da região anterior para posterior. É isso que é ativação. Gente, esse tipo de ativação, eu vou ativar ele bastante agora pra vocês verem ele bem aberto, pra ver como é que vai expandir. Esse tipo de ativação, ele vai acontecer quando? Ele vai acontecer a cada 5 dias. Então, você vai pedir 1/4 de volta de ativação a cada 5 dias. Pri, se eu quiser pedir a cada 7, pode ser, sabe? Às vezes tem aquela família que você percebe que a família faz muita coisa, se perde no tempo. Essa família pede uma vez a cada 7, não tem problema. Que é o mesmo protocolo de uma ativação lenta de um aparelho com torno. Não é verdade? Se você for usar uma placa removível superior, se você for usar uma Schwartz inferior, você vai fazer uma vez a cada 7. Então, uma vez a cada 5 te dá uma certa vantagem em termos de tempo, né? Mas não é nada de grandes diferenças em relação de uma vez a cada 7, tá? Então, assim, eu costumo pedir uma vez a cada 5, mas se a família... Eu percebo que a família tá meio perdida, assim, em relação à questão de tempo, pode pedir uma vez a cada 7. Por exemplo, toda segunda-feira, toda quarta-feira, não tem problema, tá bom? Fica às vezes mais fácil pra você explicar pra família isso. Eu tô abrindo aqui, ó, pra você, eu tô falando e tô abrindo aqui pra gente poder ver o resultado dele aberto, pra vocês entenderem, tá? Bom, então, normalmente vai usar junto com o Hirax, ó, a pergunta da Gisela. Como é que você faz para usar junto com o Hirax? Você vai fazer a instalação do Hirax, tá? E vai fazer o seu protocolo de ativação, seja de 15, seja de 7 dias. Finalizado o seu protocolo de ativação rápida da maxila, você já vai programar a instalação desse aparelho aqui, tá certo? Igual a gente faz com os outros aparelhos do arco inferior, gente. Então, chegou a hora de final da expansão, você já coloca esse aparelho. Não tem porquê você esperar um tempo para daí você fazer a solicitação. Não, você já faz logo, tá? Ó, aqui é ele aberto, eu coloquei ele no modelo para você ver. Percebe, peraí, deixa eu tentar dar um zoom nele, ó. Percebe que ele aumenta tanto na distância intercaninos, mas, ó, ele aumenta tanto na distância intercaninos quanto na distância posterior, ó. Porque, assim, como o torno fica na frente, é bem comum as pessoas me perguntarem, ai, Pri, mas será que vai abrir o posterior bem também? Vai, gente, vai abrir o posterior bem também, tá? Não precisa ter medo. Pode instalar o aparelho sem problema nenhum, ó. Agora apoiei a banda do outro lado, ó. Tá vendo? Mesma coisa, ó, olha como ele abre simétrico. É um torno que abre simétrico. É um fio espesso, ó. Olha como esse fio é espesso. Então, o molar vai acompanhar, tá bom? Pode abrir o torno sem problema nenhum. E aí, aqui estão as alças da região anterior, ó. Onde você vai fazer a vestibularização dos incisivos à medida que você tiver necessidade, tá? Então, eu recomendo, toda vez que você precisar, que você tiver incisivos que precisem vestibularizar, você pedir para colocar. Porque, assim, o parafuso isola um pouco a força da língua. Então, essas hastes, essas molas, perdão, elas vão te ajudar a vestibularizar os seus incisivos quando você precisar. Certo? Então, vale a pena você ter essas alcinhas, essas molinhas aqui, como uma carta na manga quando você for tratar com esse tipo de aparelho. Porque ele vai te ajudar. Tá? Então, o protocolo de ativação é esse. 1/4 de volta a cada 5, 1/4 de volta a cada 7 dias. E você vai expandir até você recuperar o relacionamento entre os arcos, a coordenação dos arcos. Então, pensa comigo, ó, vamos lá. Você fez a expansão do arco superior, você fez uma expansão rápida da maxila, você ganhou aquele super perímetro, aquela maxila tá super expandida, né? Então, você tá com a ponta de cúspide do molar superior, ponta de cúspide palatina, ocluindo na ponta de cúspide vestibular do molar inferior. Está assim, ó, tá? Aí, você vai expandir esse inferior até você recuperar a relação anterior. Então, você voltou a ter uma boa largura do arco inferior. O arco inferior tá largo, tá pleno, tá coordenado com o superior. Você dissolveu o apinhamento. Aí sim, sinal que você tá numa boa relação e que você pode parar a sua expansão. Porque ela vai ser lenta. Seu parâmetro tem que ser clínico de você saber até aonde você vai expandir, tá certo? Então, Pri, mas eu ainda achei que eu expandi pouco o superior. Eu ainda tenho apinhamento no inferior. Meu arco inferior ainda tá inclinado.
Aí a nossa expansão superior foi michuruca. Então, expande mais inferior e volta a ativar o torno de cima para poder fazer com que o superior volte a ser uma boa tampa, né? Para aquela mandíbula que é a caixa que a gente está expandindo, ok? E não tem pecado nisso, gente. Expandir pouco superior, tá bom, expande de novo e pronto, já dá tudo certo, certo? Então, não se julgue por causa disso. Faz a expansão que no final dá tudo certo. Então, o aparelho, o paciente vai estar com os 2 aparelhos por um tempo na boca. E tudo bem, tá? Ele vai estar com os 2 aparelhos por um tempo na boca, mas ele tende a ter uma boa adaptação. Na verdade, apesar da gente ter esse volume na região anterior do Williams, né? Que a gente tem o torninho, ele não é um aparelho que tende a ser desconfortável para o nosso paciente usar. Ele consegue utilizar os 2 aparelhos juntos sem problema nenhum. Se por acaso a família achar que é muito volume, quiser que você faça a instalação diferente, você pode instalar quando você for colocar a sua barra pós-expansão, que é 3 meses depois, entendeu? Então, expande, espera 3 meses, aí quando for colocar a barrinha pós-expansão, coloca o seu torno. Coloca o seu aparelho inferior, o seu expansor de Williams, tá? Então, dá pra gente pensar dessa forma também. Também é uma alternativa nos casos de uma família que você percebe que não vai querer pôr os 2 juntos. Quanto tempo de contenção com ela? Como que é o desmame normal dos nossos aparelhos removíveis? 2 meses de uso noturno, 2 meses sem nada, mas sob supervisão. No Williams, você vai ficar 3 meses, né? Ou 4 meses, enfim, com o aparelho passivo ali na posição. Simplesmente esperando dar uma estabilidade daqueles dentes posteriores que acabaram de mudar de posição. Finalizado isso, pode remover normal, tá? Então, não tem necessidade de colocar um arco lingual, não tem necessidade de colocar uma contenção móvel, Gi, não precisa. É só você tirar o expansor e pronto, entendeu? Igual quando você termina a sua expansão com o seu Schwartz, por exemplo, que talvez seja o que você mais usa, que é o que o pessoal mais costuma usar. Terminou, não é verdade? Você não tira? Mesma coisa. Terminou, tá removido, tá? Então, você não precisa de uma contenção noturna. Você vai deixar o aparelho passivo por alguns meses, né? E isso vai ser o suficiente para dar a sua estabilidade, tá certo? Gente, a Miriam fez uma pergunta que é super interessante, ó. Ele é bom para os casos que não queremos distalizar os molares. Não vamos pensar na PLA como um aparelho que distaliza o molar. Primeiro, porque ela não vai distalizar. Tá? A PLA, quando longa, ela vai ter um efeito. Imagina, ela tá longa, então ela vai fazer um rolunho aqui, ó, tá? No lábio. Esse lábio tem uma força muscular, uma potência muscular. E ela vai ser lida onde? No molar. Então, o nosso molar, na PLA, ele tende a verticalizar, tá certo? Mas ele não distaliza. Se você ficar... a gente teve curso presencial, agora eu vou contar. A gente teve curso presencial agora, terminou o curso, todo mundo aprendeu a fazer PLA. O que deu do povo abrir no Instagram, falar, então olha, essa PLA tava muito longa, essa PLA tava muito ruim. Por quê? Porque o povo bota umas PLAs e faz foto aqui na internet, que sério mesmo, cabe essa chave aqui, ó, entre o lábio e o dente. Não tem como. Aquilo ali, só a foto do Instagram tá bonita. Clinicamente, aquilo vai impactar o segundo molar permanente que tá lá atrás, tá? Então, assim, quando vocês verem essas fotos, sai correndo, é cilada. A pessoa não sabe fazer PLA, tá bom? Falei, tá falado. A gente precisa saber disso, gente. A distância da PLA é de 3 milímetros. Não tem que caber uma chave aqui, não. E a gente ficar e achar que tá normal. Não. Tá errada aquela PLA. Tô falando com todas as letras, porque a gente precisa esclarecer as coisas, né? Aqui a gente tem foto de todo jeito. A foto é linda. Quero ver esse paciente esse profissional te mostrar esse panorâmica desse paciente daqui 6 meses. O segundo molar tá impactado. Então, ó, o molar, ele não vai distalizar de corpo na PLA. Ele vai verticalizar. E se por acaso ele já tiver vertical e você colocar uma PLA longa, o que ele vai fazer? Ele vai inclinar para distal. Por isso a impacção do segundo molar. Entendeu? Tanto que é super comum a gente encontrar artigo falando sobre impacção de segundo molar associada à PLA. Por quê? Porque a PLA é uma vilã? Não, porque o povo faz instalação da PLA fora da posição certa. Aí fica aquela PLA super longa ali, ó. Vai ter efeito colateral no molar, tá? Então, assim, não vamos pensar na PLA para distalizar molar, tá? Se o seu molar estiver inclinado para mesial e você quiser corrigir essa inclinação,
Boa. Não tem problema nenhum. Mas não pensa que ele vai distalizar de corpo, tá? Porque senão é um efeito do aparelho. Você tem que comparar a PLA com o Williams, com o Schwartz, que vai ter um ganho transversal do perímetro do arco. Só isso, tá? Então, esse é um ponto super importante que vale a pena a gente falar aqui, que a gente tá falando de expansão do arco inferior, tá? Uma outra coisa que me perguntaram ontem, quando a gente tava na mentoria, e que eu acho que vale a pena da gente falar aqui, é o seguinte: como que você vai fazer a ativação dessa mola, né? Ah, Pri, eu tenho que ativar a mola. Será que então esse paciente tem que vir mais vezes no meu consultório? Não, gente, não. Visita de paciente no consultório é hora clínica, tá certo? Você não vai cobrar do paciente uma visita por semana. Então, o paciente vai ajustar em casa e você vai fazer a adaptação das molas, tá? Toda vez que o paciente for à sua clínica, tudo bem? Por que que você vai fazer a ativação da mola aqui? Porque você não consegue fazer a ativação exagerada dessa molinha. Todo mundo que já trabalhou com aparelho com mola sabe disso. Se você exagera na posição, a mola não adapta, ela fica pulando, não é verdade? Então, você vai fazer uma ativação sutil, porque você não consegue ativar ele demais. Então, é por isso que ela vai acontecendo de forma gradual, certo? Não se preocupe com isso. Outra coisa legal que a gente tem em relação ao Schwartz é o seguinte: como ele tem banda, se você quiser fazer um 4x2, aí você pode colocar a mola no primeiro momento e depois você cortar, ou então talvez você nem coloque mola, mas você coloca um tubo soldado e você já tá pronta pro 4x2, tá? Você não precisa daí tirar o aparelho, colocar novos tubos, não, você já tá pronta pro 4x2, porque o aparelho te permite essa possibilidade de já ter as bandas do seu aparelho, tá? Então, é uma outra carta na manga. Se você vê que tá aquele apinhamento, aquele incisivo lateral muito lingualizado ou muito rotacionado, algum incisivo, você vê que é muito para uma molinha conseguir corrigir, já se prepara para fazer uma colagem de 4x2. E aí, para você se preparar, você já coloca desde o começo o tubo soldado, para você não ter que tirar o aparelho, recimentar novamente, entendeu? Porque a gente acabou esquecendo. Então, já deixa isso programado logo de cara, certo? Em relação a quando eu escolho entre a PLA e quanto eu escolho entre o Schwartz, né? Ou quando eu escolho entre o Williams, né? Esse aparelho aqui na minha mão é o Williams, tá? É assim, ó. Eu só vou usar uma placa de Schwartz se o meu paciente for completamente colaborador. Porque já tem um torno superior, a Schwartz ela tem um volume, porque ela tem um torno mais o acrílico no arco inferior. Então, se o paciente for super 10, eu vou optar por uma Schwartz, tá? Se não, eu não vou optar por uma Schwartz, mas isso é uma questão pessoal. Eu, Priscila, não sou a maior fã do mundo da Schwartz, ok? Mas é pessoal. Eu amo trabalhar com PLA, fui treinada trabalhando com PLA. Então, pra mim, a PLA é muito fácil, eu fixo, não fixo. Então, eu gosto muito de trabalhar com ela. Mas eu sei que ela não é um dos aparelhos mais fáceis de confeccionar, não é verdade? É porque eu já fiz muita PLA, já corrigi muita PLA. Imagina, nesses anos todos na preventiva, eu corrigia todas as PLAs. Então, pra mim, corrigir uma PLA é muito rápido, né? É muito fácil. A PLA tá toda torta, eu deixo ela toda reta. Então, eu acabei com os anos ganhando a confiança com a PLA. Eu gosto de trabalhar com ela. Mas eu sei que ela não é o aparelho preferido. Ontem até alguém falou na mentoria. Falou, Pri, é o seguinte, eu tenho trauma de PLA, então não me peça pra usar esse aparelho, me dá outra alternativa. Então é isso, ó, tem gente que não curte. E tá tudo bem, a gente tem outra alternativa. E aí a outra alternativa é exatamente o Schwartz. Exatamente o Williams, perdão. A outra alternativa é exatamente o Williams. Por quê? Porque ele é fixo. Porque ele é um aparelho que a gente fala pouco. É um aparelho que a gente vê pouco, esse tipo de expansor. Mas ele é uma super carta na manga. E, gente, sério, quem já trabalhou com aparelho fixo para resolver apinhamento inferior sabe o que eu tô falando. É muito rápido. É muito rápido. A gente normalmente desenha um tempo. Vamos supor, o paciente com apinhamento chegou no seu consultório, no consultório da Flaviane hoje. Hoje chegou um paciente com apinhamento para ela. Ela vai imaginar um tempo de tratamento de 1 ano. Por quê? Porque o inferior é lenta a expansão, às vezes o paciente tira. Se o aparelho tá fixo, esse tempo é muito menor, muito menor. Tem paciente que 4, 6 meses tá pronto, entendeu? Então, vale a pena a gente saber trabalhar com uma alternativa fixa. Por quê? Até porque vai ter aquele paciente que a gente vai se enganar, que a gente vai achar
que vai conseguir ser colaborador, e não é verdade? Quem nunca teve essa surpresa triste na vida? Você prepara tudo para um paciente e no fim das contas ele não é colaborador. Aí esses pacientes, a gente precisa ter um plano B na carta da manga, e o plano B é exatamente esse, tá? A barra lingual com ômega, ela é legal, né? Mas assim, o ômega, ele vai mexer mais no antero-posterior, certo? Não tanto no transversal. Pro transversal você vai ter que tirar, expandir, recimentar, né? Então, assim, é o que a gente falou no começo. A barra com ômega é uma alternativa, é que eu acho ela trabalhosa, entendeu? Eu pensando em tempo clínico, pra mim, ela não me parece vantajosa, porque eu tenho que parar o que eu tô fazendo, tirar aquele expansor. Às vezes a criança reclama. Eu trabalho com multicure, é um cimento chato de tirar. Meu aparelho fica muito bem cimentado, então é mais trabalhoso. E é um cimento caro. Pra toda vez eu tirar uma banda, recimentar. Tirar a banda, recimentar, entendeu? Então, em termos de custo, de material, de custo, de hora clínica, eu não gosto de aparelho que eu tiro e coloco de novo, certo? Não gosto. Então, por isso que a gente trabalha dessa forma. E o cimento que eu uso é o Multicure da 3M. A gente teve agora encontro presencial, foi muito legal, né, na SPO. Aliás, a SPO todo foi muito legal. A gente teve encontro presencial prévio e tem muita gente usando o Riva, né? Foi indicação até do Felipe, que é um aluno do avançado. O Felipe é um cara super, super bom, ele é da Bahia e ele trabalha também no interior da Bahia. E ele trabalha também com odontopediatria. Então, ele gosta muito de trabalhar com o Riva. E aí, ele o Riva, ele é de cimentação. Eu até troquei uma ideia com uma amiga minha, que ela é professora em Chicago, ela é professora de materiais dentários, ela é super boa. Ela falou que as propriedades do cimento serão as mesmas, o que vai mudar é a nossa viscosidade, tá? Segundo ela. Então, você poderia usar o Riva de cimentação. Por que, gente, o Riva de restauração, perdão, para cimentar? Porque ele é foto, tá? Então, a gente tá procurando um cimento foto, em vez de um cimento que seja químico. O Riva químico é um excelente cimento, ele é próprio para cimentação, certo? Mas ele é químico, aí demora, a criança tá lá salivando, e é aquele sugador, entendeu? O foto é rapidão. Na verdade, o foto é outra vida. Na hora que você começa a trabalhar com cimento foto, você não quer trabalhar com cimento químico mais, tá? Então, aí o Riva Restauração, que é fotopolimerizável, passa a ser uma boa segunda alternativa, porque o valor dele é bem menor. Enquanto o Multicure você tá pagando perto de 1.000, mas assim, é um tubo desse tamanho, tá? É bem grande. O outro você paga 200 e pouco, mas aí assim, é desse tamanho, tá? É bem menor. Mas enfim, é uma alternativa do consultório muito mais barato, então vale a pena. Igual o Meron. O Meron é bom, mas ele é químico, então a gente tá pensando em foto, tá? Estamos mudando de patamar. E aí, acho que dos fotos, ele vai ser o nosso melhor custo-benefício, tá? Bom, então é isso, né? Ó, no dia da consulta, a gente tem que dar uma tabelinha. Então, vamos voltar para o paciente da Flaviane, tá? O paciente da Flaviane chegou no consultório dela, ela viu que um paciente padrão 1, ela não tem nada que se preocupar com face, ela vai fazer uma expansão, tá certo? Propôs pro paciente que a mãe falou que não quer nada móvel, que já passou por outro doutor, que o paciente já foi móvel, e ele perdia a plaquinha, e ela atropelou a plaquinha, então ela não quer nada móvel, então a doutora Flaviane, você precisa me atender, e eu não quero nada móvel. Então a Flaviane assistiu a live hoje, falou, já sei, vou colocar um Hirax no superior e um Williams no inferior, certo? Resolvemos o problema de planejamento da Flaviane em termos de tipo de aparelho depois dessa nossa conversa de hoje. Paciente do padrão 1, zero preocupações em face, tá bom? Lembra, diagnóstico FOT, face, oclusão, aí o plano de tratamento. Face do padrão 1, não precisa se preocupar com o manejo de crescimento. Oclusão, apinhamento, leve, superior e inferior. A mãe não quer nada removível. Plano de tratamento traçado. Expansão do arco superior com Hirax. Expansão do arco inferior com Williams. Resolvido, certo? Beleza. Daí a Flaviane vai lá, fez o pacote dela, pediu a entrada do paciente, instalou o Hirax. Instalou o Hirax, ela vai escolher entre um protocolo de ativação de 7 ou de 14 dias. Aí ela vai fazer uma tabelinha, tá? Quem é aluno do curso tem essa tabelinha pronta lá, só imprimir, colocar sua logo, coloca sua logo, tá? Bem bonita, a tabela é tua. Coloca sua logo, coloca seus dados ali, seu telefone e tal, e imprime pro seu paciente. Uma tabelinha lá pro paciente ticando, tá certo? Eu recomendo, gente, eu sempre gosto de dar o meu telefone pros pacientes que a gente tá expandindo. É uma coisa nova, então vale a pena a gente passar o telefone, o contato pro pai conseguir falar com você. Ou pelo menos um contato fácil do consultório, enfim, tem um telefone lá, né?
Aí a paciente vai, faz todos os dias de ativação. No último dia de ativação, deu tudo certo, abriu o diastema, volta no dia seguinte, então, no consultório da doutora Flaviane, impressionadíssimo, porque a expansão superior foi super rápida, deu tudo certo, a mãe fez a ativação certinho, então ela tá feliz da vida. Aí nesse dia, Flaviane vai lá, vai fixar o parafuso do paciente dela. Pri, mas é muito difícil voltar ao torno. Por que você fixa o parafuso? É difícil mesmo, mas eu não quero que o dia que for fácil seja com o meu paciente, entendeu? Demora. O que você faz? Conta pra mim. O que a gente faz na consulta que finaliza a expansão? Você olha e benze, não é isso? E o paciente levanta e vai embora. Não tem o que fazer. Acabou a expansão. Você simplesmente tá vendo se tá tudo certo. Então, o que custa? Valoriza a consulta. O que custa ir lá e colocar um fiozinho de amarrilho ali naquele torno? Ah, pronto. Hoje nós finalizamos a expansão de forma oficial. Gente, tá? Demora um segundo, entendeu? E não tem risco de ser o seu paciente, o paciente do dia que o torno resolveu espanar. Não é verdade? Se ele espanar, tudo bem, você tá garantida, sabe? Então, assim, eu acho que você valoriza a consulta, você tem algo pra fazer ali, porque além de olhar e falar que tá tudo bem, né? E você mantém seu parafuso seguro, é isso. É difícil mesmo o parafuso espanar, mas quando espana, você nunca mais vai esquecer. Então, é melhor você deixar ele garantido, entende? Então, eu faço isso. Aí, nesse dia que a gente fez tudo isso, eu falo pro pai, a partir de agora tá pronto pra gente fazer a expansão do arco inferior. E aí, nesse dia, começa a programação dos horários para fazer a instalação do aparelho inferior. Quando a Flaviane terminar de instalar o aparelho inferior, ela vai fazer uma mesma tabelinha, igual a tabelinha do superior, com as datas e o tempo e as ativações, tá certo? Então, ela vai ter ali o dia, um quarto de volta. O dia, um quarto de volta. E assim, ela vai passar para ele fazer todo mês, tá? Só que daí é uma tabelinha grande, porque é todo mês. Então, mas esse primeiro, eu acho que não tem problema nenhum você fazer. Por mais que seja uma tabela grande, você faz uma primeira pro seu paciente para ele pegar o ritmo. Depois disso, vai virar constante, porque ele já sabe que todo dia ele tem que fazer aquilo. E no outro mês, você não precisa ficar entregando mais. Então, não é todo mês que você vai ficar entregando uma tabelinha, porque é diário, certo? Mas, no começo, você pode entregar, assim, pro paciente entender, pegar o ritmo, lembrar, colocar na porta da geladeira. E aí, depois disso, ele já entra na rotina da família e ele já faz a expansão, um quarto de voltas a cada 5 dias, tá certo? Fica mais fácil daí do paciente conseguir fazer tudo isso. Então, lembra, é só no começo, né? Porque se você faz isso daí também pra sempre, fica uma tabela muito grande, é muita impressão. Mas de começo, eu acho que vale a pena sim, tá? Eu falei uma atividade diária no sentido da família ter que lembrar, tá, gente? Ativação é um quarto de volta a cada 5 dias, ou a cada 7. Não que o paciente vai expandir todo dia, tá? Mas entra na rotina diária da família, nesse sentido que eu quis dizer. Eu falei de um jeito que depois ficou confuso. Bom, então vamos lá. Outras perguntas. Se eu colo brackets em dentição mista, colo brackets em dentição mista, por exemplo, num 4x2, não tem problema nenhum. Só que ele não é uma melhor opção de expansão, porque você não vai colar bracket no canino descido, no primeiro molar descido, entendeu? Você vai colar só como ancoragem no segundo. Então, você não vai fazer a expansão dentária, né, com ele. Bom, então, o Williams, ele não chega a ser um Hyrax inferior, tá? Ele é um aparelho que chama mesmo expansor de Williams. Ele pode ser realizado por qualquer laboratório, gente, qualquer laboratório. Então, por isso que eu mostrei ele aqui pra você hoje, pra você ver certinho como ele funciona e você conseguir fazer a solicitação pro seu laboratório. Lembrando que se o seu laboratório cortar um torno ao meio, não precisa se preocupar, porque isso pode acontecer, igual a gente falou no começo, tá? Esse é um torno específico para Williams, ele é da Dentaurum, mas existe também o torno da Leone e existe também essa opção da pessoa cortar o Hyrax e te entregar ele com metade de um Hyrax, tá? Não tem problema nenhum. Para ativar os helicoides, eu uso um 139, tá? Normal. Por causa que eu acho mais fácil de fazer a ativação dessa forma. Tá? Esse Williams que vocês estão vendo aqui, que eu mostrei, ele foi feito pelo Wagner, tá? Do Inovag, que é um laboratório com fluxo digital. E todos os aparelhos, na verdade, a partir de agora eu vou mostrar vários aparelhos aqui pra vocês, porque eu tô com uma mesa clínica maravilhosa pronta. E a gente vai discutir algumas coisas dessa, porque eu acho que a gente precisa aprender, né? A gente precisa ver o aparelho, precisa ver o torno e a gente precisa saber como é que faz. Eu tô fechando aqui pra mostrar de novo pra vocês o aparelho, ó.
Então, o aparelho, ele tem as bandas, que vão nos primeiros molares permanentes ou no segundo molar descido, vai depender de qual você quer utilizar de ancoragem. Tá vendo que é um fio bem flexível, não, bem espesso na região posterior, ó. Então, ele vai abrir o molar, não precisa se preocupar. Pri, o torno anterior, o molar vai abrir, o molar abre bem, tá? E ele tem essas molas que são opcionais. Aí, elas são feitas com fio 0,6, no máximo 0,7, que tem junto o helicoide, ó, para você fazer uma ativação caso você tenha algum dente lingualizado e você queira ir dando uma agilizada na correção dessa rotação ao longo do tempo, tá? Fica mais fácil. Bom, como que eu faço na hora do escaneamento? Vamos lá. Então, esse aparelho aí foi feito em fluxo digital. Agora que eu terminei de voltar o torno. Gente, eu abri tanto o torno, pra vocês verem, que agora que eu consegui terminar de voltar. Olha lá. Como que a gente faz com o fluxo digital? Vou contar pra vocês. No fluxo digital, você elimina a consulta de bandagem, tá? Você pode, sim, sem problema nenhum, experimentar a banda. Na verdade, o melhor dos mundos no fluxo digital é você mandar o seu paciente separado pro centro de radiologia. Na hora do escaneamento, o centro de radiologia remove aquela borrachinha, seca bem aquele espaço e aí ele manda esse STL totalmente, né, bem bonitinho pro laboratório, que ele fica bem fácil do laboratório fazer a medição da banda. Mas esse é o mundo ideal, não é o mundo real, porque assim, eu uso o escaneamento da minha doc, eu não peço pro meu paciente escanear de novo. E acho que boa parte dos ortodontistas, né, ou dos profissionais que trabalham com fluxo digital também não pedem para o paciente escanear de novo. Então, o laboratório, ele faz o quê? Ele isola o dente de forma digital. Então, ele isola aquele dentinho ali e ali ele faz a medida da banda, tá certo? Então, é por isso que o laboratório tem que ser bom, porque ele precisa avaliar aquela circunferência e escolher uma boa banda para você, certo? Então, veja. Ó, aqui tá o aparelho no modelinho, que fica melhor de ver também, ó, como é que ele fica, ó. Então, aqui a minha banda, ela é escolhida de forma digital. Sinceramente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Agora, faz um tempo que eu tô trabalhando com fluxo assim. Nunca vai ficar tão bom igual quando a gente faz no nosso consultório, tá? Se você faz no consultório, o que acontece? Você prova a banda, você calca a banda, aí você molda de transferência. Então, assim, a linha de cimento é uniforme, é muito melhor. Nesse caso, não. Nesse caso, a banda ela vai tender a ficar em alguns lugares diferente do outros. E aí, às vezes, é bem na região da solda, que ela tá um pouco mais larga. Você não consegue calcar ali depois que o aparelho chega. Aí, nessas regiões, você vai ter uma linha de cimento maior, tá? Então, no fluxo digital, a questão da bandagem, realmente, ela ainda é um detalhe, tá? O que o laboratório não pode te mandar? Uma banda larga. Se o laboratório te mandar uma banda larga, larga demais, o que vai acontecer? Esse aparelho não vai ter nenhum tipo de resistência mecânica. Ele vai ficar só contando com a resistência química do seu ionômero. E aí, dependendo do ionômero, ele não vai aguentar. Entendeu? E aí você vai ter o aparelho saindo toda hora. Se isso acontecer, o que eu recomendo que você faça? Você não vai deixar de instalar o aparelho, porque o laboratório errou a banda. Sinceramente. Por quê? Porque é o laboratório que errou a banda. Então, você instala o aparelho no paciente. E você avisa o laboratório. Olha, o aparelho não ficou satisfatório. A banda não ficou boa. Eu recimentei mesmo assim. Se fica caindo, eu vou te mandar de volta. E aí você refaz pra mim sem custo. Ok? Ok, essa tem que ser a conversa com o laboratório. Por quê? Porque a banda foi escolhida maior e aí você já tá... Ó, olha a situação, você já tava no momento de instalar, você tá naquela situação com a família do paciente ali, você teve que fazer a instalação do aparelho. Você não vai esperar mais 15 dias, porque o fluxo digital não é rápido. Até voltar pro laboratório, voltar pro seu consultório. Acho que até pra quem mora em São Paulo, o negócio demora pra voltar, entendeu? Ou quem mora em grandes centros e tem um laboratório ali. Não é tão rápido assim. Então... você instala o aparelho, mas você já deixa o laboratório avisado que a banda não tá satisfatória. E aí, se você perceber que o aparelho ficou caindo muito, aí você vai falar pra família, olha, esse aparelho tá caindo, então a gente vai remover e vou pedir pro laboratório fazer uma adaptação. Daí você mede a banda, certo? E manda pro laboratório refazer, entendeu? Então, esse vai ser o passo a passo. Porque, gente, sinceramente, no fluxo digital isso acontece. Eu não vou mentir. No fluxo digital, a gente tem esse problema de banda, às vezes. Então, pelo menos, você daí fica garantido que você tem o que fazer nessas situações, sabe?
Então, isso vale muito a pena da gente poder fazer... da gente ter de carta na manga, assim, pra você deixar conversado com o seu laboratório, já deixa combinado e já saiba que isso pode acontecer, entendeu? Já saiba que isso pode acontecer. Agora, tem casos que a banda vai estar impossível. Nesse encontro presencial agora, a Gabi tava comentando que teve um aparelho que ela mandou fazer que a banda tava impossível. Aí, nesse caso, não é sempre que você vai conseguir cimentar, porque se tiver muito, você vai ter um problema nesse aparelho, ele vai ficar caindo demais. Lembra, a adaptação do aparelho, ela vai ser parte da questão da retenção da banda, parte da questão do seu cimento. Então, a banda, se tiver excessivamente frouxa, você vai ter muita dificuldade desse aparelho ficar parado, tá? Então, tem que lembrar disso. O nome do laboratório que eu trabalhei foi o Inovagner. A Kika também faz, mas vários laboratórios fazem, gente. Então, ó, colocar aqui, faz um print pra você. Eu também vou colocar depois ele no feed, tá? Tem uma foto bem legal dele no story de ontem, que você pode fazer um print pra poder pedir pro seu laboratório. E ele passa a ser uma excelente carta na manga, tá bem? Mas eu espero que vocês tenham gostado e que tenham aprendido, porque a gente falou de bastante coisa útil aqui, tá certo? Aproveita essa carta na manga toda vez que faltar colaboração. Um beijo bem grandão, uma maravilhosa quinta-feira de muitos pacientes. E que esse paciente que chegou no consultório da Flaviane, padrão 1 com apinhamento, chegue aí também, porque esse paciente é um presente, né? Padrão 1 com apinhamento é aquele paciente que a gente adora tratar. Então, que ele chegue no seu consultório também, feche consulta e que seu mês seja um mês maravilhoso. Um beijo bem grandão e fiquem com Deus. Se cuidem.